Tá aparecendo aqui, ó. Tá aparecendo aqui. Bem, hoje eu vou apresentar para vocês mais uma técnica de integração para você resolver as integrais indefinidas dessa forma. Integral de p de x sobre q de x, integral em x, onde p e q são funções polinomiais. Ou seja, a aula de hoje é sobre a técnica para integrar funções racionais. Tá certo? Integração de funções desse tipo. Ó. Você aprender a integrar funções desse tipo aqui. Integral de x2 mais 1 sobre x3 sobre x3 menos sobre x3 menos 5x2 mais 6, certo? Ou então, integral de x sobre x2 menos 4, tá? Ou então, integral de x2 mais 1 sobre x3 menos 6x mais 1. Integrar a função desse tipo aqui, tá? x3 menos 2x2. Desculpa. Tá? Integração de funções racionais. E o método de integração, os métodos de integração das funções racionais que eu apresentarei aqui, eles se baseiam em 4 resultados da álgebra sobre decomposição de funções racionais em frações parciais. Tá? Então, vejam, se eu quero toda técnica de integração, lembre, né? As técnicas de integração até agora, elas se baseiam em quê? Em você fazer uma mudança de variável para chegar saindo de uma integral desconhecida numa integral conhecida. Certo? Tá bom? O método de frações parciais é um pouquinho diferente. Ele não é uma mudança de variável em si. Ele consiste em quê? Em você escrever a sua função racional como soma de funções racionais mais simples, chamadas de frações parciais, onde você conhece a integral de cada uma delas. Então, você tem, para conseguir fazer isso, você tem o seguinte teorema. Teorema, cujo enunciado você vai entender, se você não entender de princípio, você vai entender nos casos particulares. Então, o teorema diz o seguinte: sejam A1, A2, esse é o primeiro dos 4, tá? A1, A2, AN, números reais, 2, A2, 2, A2 distintos, 2 A2 distintos, tá? Quer dizer, todos eles são diferentes, quer dizer, o AI é diferente do AJ, qualquer que seja I diferente de J, 2 A2 distintos, e P, uma função polinomial. Deixa eu
trocar aqui. E P é uma função polinomial. O teorema diz o seguinte: se x menos AI não é fator de P, qualquer que seja I de 1 até N, ou seja, se cada polinômio desse, polinômio linear, não é fator de P, qualquer que seja I de 1 até N, ou seja, se o AI não é raiz de P, qualquer que seja I de 1 até N, e o grau, tá, da função polinomial P, que é um polinômio, tá? Função polinomial, a sua lei de formação é dada por um polinômio. Então, se o grau de P for menor do que N, que é a quantidade de raízes, então existem constantes A1, A2, AN, todas reais, tais que vale o seguinte: P de x sobre x menos A1 vezes x menos A2 vezes x menos AN, isso aqui é igual a A1 sobre x menos A1 mais A2 sobre x menos A2 mais AN sobre x menos AN. Tá? Esse resultado aqui ele é muito útil, tá? Desde que você consiga fatorar a sua função polinomial Q de x que está no denominador. Então, se você fatora como produto de fatores lineares, tá? Produto de polinômios lineares, onde eles são 2 a 2 distintos e nenhum deles divide o P, você encontrará, quer dizer, existe, você vai encontrar e é outra história, tá? Nós vamos ver que é possível encontrar. A proporção diz que existe constantes A1, A2, AN, tal que vale essa decomposição. E se você obter essa decomposição, a integral dessa função é simples. Por quê? Porque você sabe já que dado A real, você já sabe, eu vou colocar aqui no cantinho, você já sabe que dado o número A real, quem é a integral de 1 sobre x menos A em x? Quem é? Isso é integral do logaritmo natural do módulo de x menos A mais uma constante. Então, a integral dessa função é a soma de integrais desse tipo. Porque você tem constantes e você resolve, então, uma integral. A questão é, dada a sua função racional, satisfazendo essas condições do teorema, encontrar essas constantes. E isso passa por resolver um sistema de equações lineares, como nós veremos. Então, vamos ver se você entendeu o enunciado desse teorema. Por exemplo, daí, primeiro, se você tiver esse polinômio aqui, ó, polinômio aqui, 2x2 mais 3x menos 1, tá certo? Sobre x menos 1 vezes x mais 2. Observe,
Qual é o grau do numerador? 2. Qual é o grau do denominador? 3. Então, essa condição aqui é satisfeita. O grau de P é menor do que o grau do denominador. O grau do denominador é 3. É a quantidade de fatores lineares. Tá? Será que algum desses polinômios divide esse polinômio aqui de cima? Não, porque ele divide, por exemplo, o x menos 1 para dividir esse polinômio, o 1 precisa ser raiz desse polinômio, e não é. Faz x igual a 1, 2 mais 3, 5, 5 menos 1, 4. Não é raiz. O 0 é raiz? X menos 0, né, aqui. O 0 é raiz? Não. O menos 2 é raiz? Acredito que não, porque vai ficar, ó, quanto é que isso aqui no menos 2? Vai ficar 8, né? 8 menos 6. Não é raiz. Tá certo? Não é raiz. Então, as condições são satisfeitas. Então, desse teorema, você tem o quê? Que existem quantas constantes? Existem 3 constantes, né? Ó, são grau N, o grau do denominador, quantidade de fator linear, então existe N constantes. Então, no caso aqui, quantos polinômios eu tenho? 3. Então, existem 3 constantes, A, B e C, todas reais, tais que, isso aqui é o quê? É A sobre x menos 1, mais o quê? Mais B sobre x, mais C sobre x mais 2. Entendido? A pergunta é, quem são essas constantes? Porque se você encontrar essas constantes, o teorema garante a existência, mas ele não diz quem elas são. Quem são elas? Agora, existem essas constantes. Se eu encontrar essas constantes, eu resolvo a integral. Concorda comigo? Tá? Outro exemplo, né? Tá? Então você tem isso aqui. Você pegar esse polinômio aqui, ó. Tá? 1 sobre x3 menos 4x. 1 sobre x3 menos 4x, ó. Tá? Quem é isso aqui? Quem é? É 1 sobre, o quê? Coloca x em evidência. Fica x vezes x2 menos 4. E isso aqui é o quê? É 1 sobre x vezes o quê? X menos 2 vezes x mais 2. Então, você tem nenhum desses fatores lineares divide o polinômio numerador e o grau do numerador, que é 0, menor que o grau do denominador, que é 3. Então, quando você consegue isso, qual é a conclusão? Existem 3 constantes, A, B e C, tais que, isso aqui é o quê? Isso aqui é A sobre X, mais B sobre o quê? X menos 2, mais C sobre X mais 2. O trabalho é encontrar essas constantes. Então, vejamos um exemplo. Tá? Pegar os exemplos que estão nas notas. Tá? Entender o que é feito. Quem é essa integral aqui, ó? Integral de x2 mais 2x mais 2 sobre x3 mais 3x2 mais 2x. Integral em x, tá? X ao quadrado mais 2x mais 2 sobre x3 mais 3x2 mais 2x. Essa integral, x2 mais 2x mais 2 sobre x3 mais 3x2 mais 2x. Então, vamos lá. Quem é essa integral? Tá? Quem é essa integral aqui? Integral da função racional.
grau do numerador menor que o grau do denominador. Isso é fundamental. Ó. Grau de P menor do que N, onde N é o grau do denominador. Então, primeira coisa, você tem o seguinte, ó. Tem-se. Você precisa fatorar o denominador. E ver se vai ser o produto de funções lineares, para aplicar esse teorema. Tá? Então, isso aqui é quanto? Isso aqui é x vezes o quê? x2 mais 3x mais 2. Tá? É x, que dá x2 mais 3x mais 2. Dá para fatorar x2 mais 3x mais 2? Dá. Tem duas raízes. Quem são as raízes desse polinômio aqui? Quem são? Quais são as raízes? Dois números que multiplicados dois números que somados dá menos 3 e cujo produto é 2. Quem são? Menos 1 e menos 2. Então, isso aqui se fatora como x vezes x mais 1 vezes o quê? X mais 2. Então, você já tem a fatoração do denominador. Tá bom? Denominador. Da função denominador. Agora, observe. Me diga uma coisa. Algum desses polinômios aqui, algum desses três polinômios, divide o polinômio numerador? Para dividir, o x não divide porque 0 não é raiz desse polinômio, claramente. O menos 1 é raiz desse polinômio? Menos 1 é raiz desse polinômio? Não, porque fica menos 1 ao quadrado dá 1. 1 menos 2, menos 1 mais 2 dá 1. Então não é raiz. E o menos 2 é raiz? Vamos cá. Menos 2 ao quadrado dá 4. 4 menos 4 dá 0, a soma dá 2. Então não é raiz. Ou seja, nenhum desses três polinômios divide o polinômio numerador. Então as hipóteses do teorema são satisfeitas. Então qual é a conclusão? Qual é a conclusão? Qual é? Daí, eu não vou escrever essa verificação das hipóteses aqui, mas isso precisa ser verificado. Tá? Olha as hipóteses, ó. X menos AI não é fator de P. Qualquer que seja I de 1 até N. E o grau de P menor do que N. Isso eu já verifiquei. Tá certo? Vocalmente. Então, daí existem três constantes. Existem três constantes A, B e C, reais, tais que x ao quadrado mais 2x mais 2 sobre x3 mais 3x2 mais 2x, isso é igual a quanto, hein? A sobre x mais B sobre x mais 1, tá certo? Mais o quê? C sobre x mais 2. Agora tem que encontrar A, B e C. E como é que eu encontro? Tá certo? Veja que. Agora vamos lá. Isso aqui, ó. Isso aqui. x3 mais 2x mais 2 sobre quem? Sobre x3 mais 3x2, tá certo? Mais 2x é igual a essa soma aqui, diga. Oba, desculpa. Obrigado. Tá certo? Isso é igual, tá certo? A isso aqui. Mas quem é isso aqui? Vamos botar logo. Ó, agora você vai fazer a conta aqui, ó. Qual é o denominador comum? Qual é? O produto dos
denominador.